Olá, meu nome é Ian e eu vou apresentar o nosso projeto de previsão de viabilidade de minas de cobre que nós desenvolvemos na disciplina de probabilidade estatística no segundo semestre de 2024 no programa de mestrado MECAI sobre a tutoria do professor Lousada. A nossa equipe é composta por mim, eu sou Ian, a Bruna, a Aline, a Rosilane, o Emerson, que trabalha na empresa Nexa, que forneceu os nossos dados, que nos deu o apoio em questão de conhecimento de negócio, e o Paulo, que foi o nosso monitor ao longo da disciplina. Antes de falar da modelagem, eu vou trazer uma breve introdução do problema de negócio, qual a relevância dele e qual é a pretensão que nós temos de solução que a gente quer oferecer. Nós estamos resolvendo um problema apontado pela empresa Nexa, que faz parte do grupo Votorantim, e a ideia é estimar o retorno financeiro de minas de cobre. Na Nexo, atualmente, existem toda uma série de etapas que demoram cerca de 10 anos para você conseguir chegar no indicador financeiro de retorno financeiro da mina. E isso consome muito tempo, consome muito investimento financeiro, ao mesmo tempo em que existe um desbalanço de oferta e demanda de cobre e zinco, que são os minérios que a Nexo trabalha, e também existe uma necessidade de composição de cenários para a tomada de decisão de investidores em efetivamente construir uma mina nesse depósito mineral que está sendo estudado, que está sendo avaliado o retorno financeiro dele e a viabilidade econômica dele. A nossa solução, em geral, é composto pela geração de indicadores. Nós calculamos vários indicadores a partir de informações geológicas em investimento inicial. Nós trabalhamos com modelagem para prever a viabilidade da mina e depois, no futuro próximo, nós planejamos trazer uma otimização de cenários, uma análise de cenários em que minas poderiam ser rentáveis ou não e poderiam eventualmente se tornarem minas operantes. A base de dados que nós usamos é uma base pública de projetos que tem informações de relatórios não só da Nexa, mas também de outras mineradoras. Aqui eu vou falar um pouco de quais são os dados que nós usamos e como nós processamos esses dados para fazer os nossos experimentos de modelagem. Os nossos dados chegam com valores de custo inicial do projeto estimado, é o volume do depósito, o tamanho desse depósito, é o teor do minério principal nesse depósito, o tipo geológico do depósito, o teor de metais secundários, o tipo de mina, a localidade e também o nosso target, que é a taxa interna de retorno. A gente quer prever quando que essa taxa interna de retorno, em que tipo de circunstância ela é menor que 15%, o que torna o projeto inviável, o que torna o projeto não atrativo para investimento. Nós calculamos outras variáveis auxiliares, como a densidade e quantidade de todos os metais preciosos, a quantidade de cada metal individualmente no depósito, a quantidade econômica, que é um indicador não físico da soma de todos os metais, da quantidade de todos os metais dentro do depósito. Nós usamos escalas logarítmicas para ter informação de ordem de grandeza das variáveis. Nós fazemos ajuste de features categóricas para categorias que estão pouco presentes. E também nós calculamos o custo por quantidade, que é o investimento inicial dividido pela quantidade de minério dentro da mina. E o nosso dataset, apesar de ser grande, a gente tem um valor extremamente pequeno de projetos com TIR calculado. E nós fizemos uma separação de 94 amostras para teste e 100 para treino. E nos dados de treino nós observamos que os projetos inviáveis, comparado aos viáveis, são levemente desbalanceados. Cerca de 15% das minas são economicamente inviáveis. E a taxa de nulos é baixa, cerca de 2% entre todas as 27 features que nós estamos usando na modelagem. Um dos modelos que nós testamos foi o Randall Forest. A primeira etapa do problema da metodologia, visa a redução de features para tratar a maldição de dimensionalidade, dado que a gente tem uma quantidade baixa de dados. Então, nós fazemos uma otimização bayesiana de um Randall Forest em cima de todas as features, sem nenhum tratamento de redução dimensional, para poder identificar quais features são as mais importantes ou não.
A inferência bayesiana, ao contrário da tradicional, ele não vai achar um set de hiperparâmetros fixo, mas ele vai ajustar uma distribuição de probabilidade de hiperparâmetros. E nessa distribuição de probabilidade nós teríamos parâmetros ótimos que nós podemos escolher para a modelagem. Uma vez selecionado o melhor random forest, nós partimos para a etapa efetiva de seleção de features com um algoritmo chamado Boruta. E nós notamos que tanto Boruta quanto o balanceamento de targets, uma vez que nosso dataset é levemente desbalanceado, essas duas etapas têm um grau de aleatoriedade intrínseco que você controla com as sementes aleatórias. Então, quando você calculava a importância das features, a importância variava e nós identificamos a necessidade de calcular intervalos de confiança para poder efetivamente selecionar as features que têm tendência a ser as mais importantes. Na etapa de redução dimensional, nós usamos a análise de componentes principais para identificar os principais vetores que descrevem a distribuição desses pontos no espaço de features e identificamos que os 4 vetores com maior importância em variância são suficientes para explicar 80% da variância dos dados no espaço de features e, portanto, nós usamos essas 4 componentes para a modelagem, junto com as outras features categóricas que não participaram do processo PCA, foram separadas desse processo. Na etapa final, nós refazemos uma otimização de features no mesmo molde que na otimização para a seleção de features, otimização de p-parâmetros, perdão. E essa otimização de p-parâmetros final para definir qual vai ser o modelo final para a previsão da rentabilidade da mina. E esse modelo ele já tem no seu pipeline de processamento de dados a redução dimensional com PCA, ao contrário do processo de seleção de features que não havia uma redução dimensional por PCA. A gente usava todas as features para saber quais eram as mais importantes. A nossa principal métrica de desempenho usada no projeto foi o ROC-LC e nós usamos tanto os dados de treino e teste para executar uma estimativa de ROC-LC com bootstrapping, a distribuição de ROC-LC por bootstrapping. Nós usamos 1000 ressampleamentos dos dados de treino e de teste, e nos dados de teste nós conseguimos um desempenho em mediana de 70% de ROC-LC, que é atrativo para algoritmos de classificação e que é um resultado expressivo dado a quantidade baixa de dados de treino e de teste para a identificação de padrões. Vale notar no gráfico à direita que o percentil 5% dos ROC-LC está na ordem de 58, que é próximo de 60% de ROC-LC, que também é um valor moderado de performance em termos de ROC-LC. Nós usamos a mesma metodologia de bootstrapping, as mesmas 1000 iterações, para também estimar as curvas ROC e ter uma ideia do como as taxas de falso positivo, e verdadeiro positivo se relacionam e como elas dependem uma das outras e como você acaba tendo falsos positivos no seu desejo de conseguir uma taxa alta de verdadeiros positivos. Qual é esse tipo de balanço? Esse tipo de curva nos dá essa informação. Agora eu vou falar de outro paradigma de aprendizado. Então nós usamos o primeiro paradigma, que é bagging, com árvores aleatórias, e aqui nós testamos boosting com a implementação do XGBoost em Python. A metodologia de modelagem foi a mesma para o XGBoost, então nós temos uma etapa de seleção de features também, com inferência bayesiana. Nós usamos também a mesma estratégia para identificar intervalos de confiança. Então, no caso do XGBoost, a gente tem intervalos de confiança muito altos. E no caso do Random Forest, as features importantes pareciam muito estáveis, independente do elemento estocástico que você colocava. Outro elemento que vale a pena observar é que no caso do XGBoost, comparado ao Random Forest,
ele tem entre as features mais importantes o cobre, perdão, a prata. E o Random Forest não tem essa feature entre as features mais importantes para modelagem com o Random Forest. E também uma das features mais importantes que sobe aqui no XGBoost e parece que faz mais sentido de negócio é o custo inicial por quantidade, que dá uma ideia do retorno financeiro da quantidade de dinheiro que você tem por volume econômico, né? Da quantidade de dinheiro que você vai colocar. A análise de PCA entre o Random Forest e o XGBoost é similar, parece que a distribuição dos pontos no espaço de features é similar nas dois sets de features selecionados por Random Forest e XGBoost. Contudo, o XGBoost ainda tem uma componente que tem um grau de variância bem alto, destacado com relação às outras duas variáveis com alto grau de variância. E também nós usamos 4 componentes no XGBoost para reduzir a dimensionalidade do dataset. Como no Random Forest, nós também fazemos uma otimização final em cima das componentes de PCA. E analisando o teste de bootstrapping, nós temos um intervalo de confiança de 20 pontos percentuais de RockLC para o XGBoost comparado a 22 para o Random Forest. Então o XGBoost tem um intervalo de confiança menor. Ele parece ser mais estável no seu desempenho, pelo menos em treino. No caso do dataset de teste, é interessante que a distribuição do RockLC, os dois modelos é quase a mesma, contudo, o XGBoost tem um desempenho 1 ponto percentual maior do que o Random Forest, ele chega ali em 71 na mediana de RockLC, e ele também tem um intervalo de confiança menor que o Random Forest. Então, o XGBoost parece, a estratégia de modelagem com o XGBoost em todas as suas etapas parece que é a mais interessante, mais performática comparada ao Random Forest. Em termos de curva Rock, o XGBoost parece ter uma curva mais suavizada em comparação ao Random Forest, mas fora essa característica não foi observado qualquer vantagem do XGBoost em termos do balanço entre taxa de verdadeiro positivo e taxa de falso positivo. Por fim, eu gostaria de agradecer a todo mundo que se envolveu nesse projeto ao longo desse semestre e também a todos vocês que nos deram o prazer de ver o nosso vídeo e ver o nosso projeto. Muito obrigado.